Então, nação, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, meus amigos. Vamos falar das últimas de Grêmio. Temos algumas atualizações importantes para fazer das últimas horas. O campeonato tá parado, tá tudo parado, agora é só o Mundial de Clubes, é verdade, mas tem coisa acontecendo nos bastidores e eu preciso te contar. Vamos começar falando sobre um volante que faz tempo que não atua por aqui, que estaria próximo de voltar, só que tem negócio acontecendo. Eu tô falando do Carbajo. O Carbajo, ele tá terminando o seu contrato, Carbalo, cada um fala de uma forma, mas ele tem o seu contrato terminando com o New York Red Bulls, clube lá da MLS, onde ele estava emprestado até metade desse ano, tinha uma opção de compra, o clube americano não quis exercer essa opção de compra, e fato é que ele estaria voltando, ou está voltando, vamos colocar assim até o momento, para o Grêmio no final desse mês no caso. Mas o Atlético Paranaense aparece como um dos clubes interessados na contratação do jogador. Por que um dos clubes? Porque o próprio New York Red Bulls queria continuar com o atleta por lá por empréstimo. Só que o Grêmio disse, não, peraí, já te emprestei, agora eu te vendo. Quer, paga, leva, senão ele volta pra cá. A ideia do Grêmio era o quê? Reaproveitar o jogador, colocar ele pra jogar, dar uma oportunidade, né? Enquanto não aparecesse um clube interessado na compra do atleta. Pois é, apareceu o Atlético Paranaense interessado no jogador e o Grêmio está disposto a negociar. Inclusive os clubes já conversam. Essa informação é do colega Thiago Marquezini, lá do Paraná. Essa negociação, essa conversa, esse chamego do Grêmio com o Atlético Paranaense vem acontecendo já há algum tempo pelo Carbajo. Ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026. E se ele não fechar se o Grêmio, na verdade, né, não fechar com o Atlético Paranaense essa saída do jogador, ele volta, ele deverá treinar junto com o grupo, por óbvio, e o Mano vai fazer aquela análise se ele vai ganhar oportunidades ou não. Eu sei que muita gente gostaria de ver o Carbajo jogando mais uma vez no Grêmio. Eu acho que o Carbajo, ele é um jogador que ele tem muita qualidade. A qualidade do Carbajo eu não vou colocar em xeque. O que eu coloco em xeque aqui é a situação física, clínica do jogador, para ser mais exato. Porque o Carbajo, enquanto ele esteve aqui, em muitos jogos ele atuou no sacrifício. Porque ele tinha um problema, ou tem um problema, no pubis. Aquilo ali é um problema crônico. Aqui ele teve muitos problemas por conta do alto número de jogos. Eu não estou colocando em xeque a qualidade do Carbajo. Eu acho que ele tem qualidade sim. Até daqui a pouco poderia ser um titular aqui. Só que um jogador que atua 2, 3 partidas numa alta intensidade e depois já fica afastado por conta de lesão, não vale a pena. Sem contar que o Carbajo é um jogador estrangeiro, ou seja, ele ocuparia uma vaga também. Então tem tudo isso que joga contra o atleta neste momento para um possível reaproveitamento dele, vamos colocar assim, pelo Grêmio. Mas fato é, tem essa conversa com o Atlético Paranaense e o Grêmio está disposto a negociar o jogador. Outro atleta, um volante, só que está aqui, chegou aqui recentemente inclusive, e o Grêmio está liberando o jogador para buscar uma nova equipe, é o Camilo Heiders, ou Heiders, né? Como o pessoal chama. O Camilo, ele chegou aqui no início do ano, veio da Rússia, até inclusive saiu de lá assim, de uma forma meio conturbada, lembra? Foi por conta da guerra, ele não queria mais continuar por lá, queria voltar para o Brasil, queria trazer a família e tudo mais, mas dá mais segurança, estabilidade, a gente entende o lado pessoal do jogador nessa situação. E o Camilo, quando ele chegou aqui, ele conseguiu a sua liberação de graça na justiça, o Grêmio contratou o atleta, até ficou um tempo treinando aqui e a equipe dele lá pressionando, pô, aqui ele não apresentou nada, e aí, como é que vai ficar essa história? Tá treinando aí, não volta nunca. Então ele demorou um pouquinho a entrar nos eixos. Mas fato é, ele fez 2, talvez 3 partidas mais ou menos ali e acabou, né? Caiu muito, inclusive nos treinamentos. Um jogador que não conseguiu chamar a atenção do Quinteiros, não conseguiu chamar a atenção do Mano, e olha que o Mano gosta daquele time mais fechadinho, mais marcador, né? E o Camilo não conseguiu se sair bem, tanto é que perdeu, inclusive, né, a posição ali. O Ronald acabou ganhando posição à frente dele. O Ronald hoje é um jogador que está na hierarquia à frente do Camilo, e o Grêmio já disse ao jogador, ó, se pintar uma proposta, se tu tiver um interesse,
vamos sentar e vamos conversar. É um jogador que chegou de graça, então o Grêmio não deve colocar grandes empecilhos para ele poder sair e essa negociação pode acontecer chegando um clube interessado por ele sim. Então Camilo é um volante que o Grêmio já sinalizou que deverá sim ser negociado, chegando uma proposta agora no meio do ano, tá bem? Gente, vamos falar sobre outra situação importante, falando sobre propostas e possibilidades. Te inscreve aqui no canal, deixa o like, te inscreve aqui que é sempre muito importante. Comenta também, tua participação aqui é fundamental, tá? Deixou o teu like já? Obrigado, me ajuda bastante. Eu quero conversar com você sobre Cuiabano. Cuiabano tá lá no Botafogo, todo mundo sabe. O Grêmio estava de olho nessa possibilidade do Cuiabano sair daqui, tá? O Cuiabano estava sendo colocado aí no Nottingham Forest, mas o John Textor já fez questão de dizer aí que não, o Cuiabano não vai. Tem, claro, um chamego, vamos dizer assim, um interesse do clube pelo jogador? Tem, mas ele não está envolvido na negociação. Por que o Grêmio se interessava por essa história? Porque o Grêmio ficou tem direito, na verdade, a 20% de plusvalia, que é o lucro, né? O lucro de uma futura venda do Cuiabano. Então o Grêmio já estava de olho ali nessa possibilidade e estava faceiro, né? Porque entraria uma boa grana, tá? Entraria uma boa grana. Vamos lá, que os valores girassem ali em 8 milhões de euros em questão de lucro, imagina, 20%, o Grêmio teria uma boa grana nessa história toda aí. Mas o fato é que com o John Textor colocando água no chope do Grêmio, o Cuiabano não deverá sair aí e isso acaba atrapalhando um pouco os planos porque o Grêmio precisa de grana para fazer contratação. Agora, quem o Grêmio está cuidando de assim mais de pertinho e também numa esperança de uma venda muito próximo de acontecer é o Wanderson, jogador que foi vendido lá em 2022 para o Mônaco. O Grêmio ficou ali com cerca de 10% de plusvalia, que é o lucro da futura venda no caso. E na época ele vendeu o jogador por 11 milhões de euros, em 2022, tá? Hoje há o interesse do Barcelona pelo atleta e as negociações estão acontecendo. A imprensa da França coloca que o Mônaco estaria pedindo valores na casa dos 35 milhões de reais. Vamos lá, 35 milhões de reais, o Grêmio vendeu por 11, o lucro estaria na casa dos 24 milhões aliás, 35 milhões de euros, perdão. 35 milhões de euros. O lucro estaria na casa dos 24 milhões de euros. Então, 24 milhões de euros, 20%, daria ali o quê? Uns 15 milhões de reais hoje. 15 milhões e 200 por aí, né? Naqueles 10% que o Grêmio teria de lucro. Então é uma boa grana, né? Uma boa grana. Se a gente pensar ainda num mecanismo de solidariedade da FIFA, que é porque o Grêmio é o clube formador, a gente pode botar aí mais o quê? Uns 3 milhões de reais. Vamos bater por cima assim? 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Então é uma grana que chegaria, numa excelente hora para o Grêmio, né? Então o Grêmio conseguiria aí investir esse valor no mercado, já que tem tantas posições carentes e que o clube precisa reforçar para o segundo semestre. O Grêmio, já que com o Cuiabano a coisa não está avançando, tá de olho na situação ali do Wanderson também, tá? Se não der certo com o Barcelona, já que o Barcelona tem uma situação de fair play financeiro lá com a La Liga, outro clube interessado no passo do jogador é o Tottenham. Então o Grêmio está de olho, até porque o Wanderson tem bastante visibilidade sendo o jogador da seleção brasileira também. Meus amigos, vamos falar sobre a nossa busca no mercado também. O Grêmio nas últimas horas, nos últimos dias, para ser mais exato, buscou informações sobre o zagueiro Juan, 26 anos, base do Grêmio, inclusive, saiu daqui muito jovem em 2021. Ele hoje pertence ao Sassuolo da Itália, está emprestado ao São Paulo até o final desse mês. Ele tem contrato por lá, o empréstimo dele está terminando e o Grêmio foi sondar a situação do jogador. Mas não passou disso, porque ele já tem um encaminhamento de renovação de empréstimo lá com o São Paulo. Há tratativas para renovação de empréstimo e a possibilidade também de compra. Os clubes estão negociando. Então o Grêmio tentou, no caso, fazer um chamego mais próximo junto ao Juan, mas essa negociação não teve nem início, para ser mais exato, não passou neste momento de uma possibilidade. Além do São Paulo, que tem interesse na permanência do atleta, o Botafogo também está interessado no jogador, o que dificulta ainda mais qualquer possibilidade do Grêmio avançar por este atleta.
mas é importante que se diga, ele tem contrato com o clube italiano até junho de 2026 e o Grêmio, claro, que tentou. Outro jogador que foi oferecido, na verdade, para o Grêmio nos últimos dias foi o Luizão, 23 anos, pertence ao West Ham, estava emprestado por um clube polonês, ele está voltando ao seu clube agora no próximo mês, ele foi oferecido ao Grêmio, mas é claro que essa negociação acabou não avançando, porque o Luizão é canhoto, né, e o Grêmio quer um jogador destro, que até atue pelos dois lados, mas tem que ser um jogador destro, porque o nosso grande problema hoje é o lado direito de defesa, tá bem? Te inscreve aqui embaixo, deixa o teu like que é sempre muito importante, ativa o sininho, quero saber o teu comentário, a tua opinião, na verdade, aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente conversou aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, meus amigos, valeu!